Olá, professor. O meu nome é Sônia Andrade Pereira dos Santos e hoje eu vou apresentar o artigo que escolhi, que é intitulado Frequência de distribuição de evapotranspiração da bacia hidrográfica do Alto Juruá Oeste Amazônico. Esse trabalho é bastante importante porque ele trata de um tema essencial para a agricultura irrigada, que é o dimensionamento correto da irrigação na base da evapotranspiração. Esse artigo ele foi publicado na Revista Brasileira de Agricultura Irrigada no ano de 2021. Antes de entrar mais na parte da metodologia do trabalho, é importante entender o contexto antes de tudo. Então, a gente tem aqui alguns pontos a serem entendidos. E o primeiro é uma informação de que o estado do Acre ele possui um grande potencial irrigável. Só que apenas uma parcela muito pequena dessa capacidade é utilizada. E aí, com o aumento das áreas irrigadas, é fundamental usar a água de forma eficiente. Porém, um dos grandes desafios que é enfrentado nesse estado é o dimensionamento dos sistemas de irrigação correto, a partir do valor da evapotranspiração de referência, porque ela é a base para calcular a necessidade hídrica das culturas. E como os elementos climáticos eles variam bastante ao longo do tempo, esses valores de evapotranspiração também variam. E é por isso que os autores desse artigo eles se propuseram a analisar a frequência desses valores e aí eles usaram a distribuições de probabilidade para indicar um valor que fosse mais seguro para a realização desses projetos de irrigação. Mas o que seria a evapotranspiração de referência, ou como é chamado no artigo de ETO? Bom, a evapotranspiração de referência, ela representa a perda da água para a atmosfera por evaporação do solo e transpiração das plantas, como visto em sala de aula. E ela representa a demanda atmosférica de água e ela é estimada pelo método de Pina-Montiff, que é um método padrão internacional. E aí a ETO, ou evapotranspiração de referência, é fundamental porque a partir dela nós conseguimos calcular a evapotranspiração da cultura, que vai determinar o volume de irrigação necessário. E se esse valor ele for mal estimado, então o sistema ele pode ser subdimensionado e aí vai gerar vários prejuízos. Então, visando solucionar essa problemática, os autores do artigo eles tiveram como objetivo avaliar o ajuste de 6 distribuições de probabilidade dos dados de evapotranspiração de referência da bacia hidrográfica do Alto Juruá. E além disso, os autores também calcularam a ETO acumulada em períodos de 1, 5, 10, 20 e 30 dias e consideraram probabilidades de 50, 70, 80, 90 e 95%, respectivamente, de cada uma dessas possibilidades. E aí o foco final foi indicar um valor seguro de evapotranspiração de referência para o dimensionamento de sistemas de irrigação na região. E então, como metodologia, os autores utilizaram uma série histórica de 33 anos, que vai de 1980 a 2013. E aí esses dados eles foram obtidos em 3 estações meteorológicas que são localizadas na bacia do Alto Juruá. São elas o Cruzeiro do Sul, Porto Walter e Marechal Taumaturgo. Essas estações são localizadas e estão representadas no mapa ao lado. E o clima dessa região é classificada como AF, ou seja, é um clima equatorial úmido sem estação seca definida. Como eu já disse anteriormente, a evapotranspiração de referência ela foi calculada pelo método de Pina-Montiff, utilizando um software de referência, softwares, pacotes que são descritos aqui no slide. Então, depois disso, eles foram ajustados em 6 distribuições de probabilidade. E são elas: o log normal, Weibull, gama normal, logística e Cauchy.
e a escolha da melhor distribuição foi feita com base no critério de formação de Akaike e no teste de Anderson-Daly. Como a gente pode ver, essas distribuições foram postas nessa tabela número 1. Ainda analisando a tabela, os resultados eles mostraram que, com o aumento do período acumulado, os valores médios da evapotranspiração de referência eles diminuíram. Então, das distribuições testadas, apenas a distribuição de Cauchy não apresentou bom ajuste aos dados. E já a distribuição Gama foi a que mais se destacou, sendo a melhor para os períodos acumulados de 10 a 30 dias. E a distribuição normal foi a melhor para 20 dias. Já a log normal e a Weibull apresentaram melhor desempenho para os períodos mais curtos, como os de 1 a 5 dias. Então, como parte dos resultados, os autores eles fizeram, após os ajustes estatísticos, um parâmetro para dimensionamento. Então, foi posto um período acumulado de 20 dias, a probabilidade escolhida de 80%, o valor da evapotranspiração de referência foi de 6,34 milímetros por dia, que significa que existe 80% de chance de que a evapotranspiração de referência não ultrapasse esse valor em um período de 20 dias. Ou seja, é um valor considerado seguro para evitar o subdimensionamento do sistema de irrigação e assim evitar prejuízos futuros. Além disso, um ponto muito importante do estudo foi a comparação entre o valor recomendado e o valor médio mensal. Para a cultura do café, usar um valor médio poderia gerar um subdimensionamento de aproximadamente 28%. E já para o tomate, para a cultura do tomate, esse subdimensionamento poderia chegar a cerca de 37%. Então, isso mostra que utilizar apenas a média pode também ser arriscado e pode também comprometer o desempenho do sistema de irrigação. Então, como conclusão, o estudo demonstrou que a análise probabilística é mais segura do que utilizar apenas médias simples. E as distribuições que foram a log normal, a Weibull, a Gama, a normal, a logística, elas se ajustaram aos dados, enquanto a Cauchy não foi recomendada, foi a única que não foi recomendada. E então o valor indicado para o dimensionamento na bacia do Alto Juruá foi de 6,34 milímetros por dia, considerando 20 dias acumulados e 80% de probabilidade. E então esse resultado ele contribuiu diretamente para projetos mais eficientes e para uso racional da água na região. Aqui foi a referência do artigo escolhido. E por fim a gente pode ver a importância da hidrologia estatística aplicada para a engenharia, porque não basta apenas calcular a evapotranspiração, mas é preciso também analisar a frequência e a probabilidade de ocorrência para garantir segurança nos projetos futuros. Obrigado pela atenção, professor.